Com o início da minha jornada de leitura, eventualmente eu tocava em assuntos de livros, de algumas situações específicas, e aí eu comecei a perceber a reação das pessoas. Alguns reagiam como se eu estivesse falando de uma coisa extraterrestre, um negócio irreal. Outros reagem sem entender nada. Outros reagem como se livro fosse a coisa mais incrível do mundo, intelectual, mas não para ele. E tem até pessoas que me pedem livros emprestados, mas que demoram 6 meses, 8 meses, um ano para devolver um livro. E com essas situações, eu comecei a perceber que é muito difícil para a maioria das pessoas hoje ler. E por essa razão, eu decidi preparar esse vídeo com várias dicas para quem já lê, mas lê pouco, conseguir aumentar o ritmo de leitura e o aproveitamento também. E também para quem não tem o hábito de ler, começar a ler. Bom, a primeira e mais importante dica de todas, né? Com certeza, as pessoas precisam reduzir o uso de celular para conseguir ler. Nós vivemos em um mundo, pessoal, que o estímulo ele é muito grande. Todo mundo está recebendo estímulo o tempo inteiro. E hoje é basicamente impossível achar alguém que não tem um celular. E se você tem um celular, praticamente todo mundo tem aplicativos. E esses aplicativos são programados para sugar nosso tempo. Como que eles fazem isso? Nos viciando. Então, quando a pessoa utiliza um aplicativo, principalmente redes sociais, que gera interação entre pessoas, aquilo vai gerando em você uma ansiedade, uma necessidade para ver atualizações, para ver notificações, para saber o que as outras pessoas estão fazendo, para mostrar o que você está fazendo para as outras pessoas. E o nosso cérebro, ele não é projetado para essa quantidade de estímulo que hoje nós temos. Então, se você ficar julgando esse nível de estímulo, o que ele faz? Ele pega esta quantidade de dopamina que a gente está recebendo e considera ela um excesso, criando no nosso cérebro uma resistência a essa dopamina. Ou seja, a gente vai precisar de muito mais estímulo para ter a mesma sensação que tinha há 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás. O que vai fazer com que as atividades com baixo estímulo não sejam levadas à frente. Isso é muito comum e é mais acentuado nas pessoas que têm TDAH. E vocês podem reparar que a quantidade de diagnósticos de TDAH hoje em dia é muito maior do que há 5, 10 anos atrás. Então a pessoa que tem dificuldade de concentração dessa forma provavelmente não vai conseguir ler um livro. Se a gente considerar as leituras um pouco mais complexas, mesmo que elas sejam boas, essas vão se tornar quase impossíveis. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que gradualmente ir desestimulando o nosso cérebro e retirando as coisas que estimulam demais e que fazem com que a gente não consiga se concentrar em atividades mais brandas, contemplativas, como é o caso da leitura. Então, se você está tentando dedicar-se à leitura, o que vocês podem fazer? Tentem observar os índices de uso do celular de vocês. Se já tiver, ótimo, um aplicativo, mas se não tiver, baixe um aplicativo que faça uma leitura do quanto vocês estão usando o seu celular por dia e vá tentando baixar esse número. O ideal é que o uso seja o estritamente necessário. Eu entendo que gera um interesse, gera um lazer a rede social, mas nós estamos aqui com esse canal com a ideia de que vocês façam atividades extremamente produtivas. E na maioria das vezes as redes sociais não são. É claro que tem conteúdo bom, mas a maioria não vai ser um conteúdo estimulante, complexo, denso. A maioria do conteúdo que é colocado em rede social, principalmente as que mais viralizam, são conteúdos de fácil absorção e de superficialidade. Então, realmente vai ficar difícil desenvolver uma leitura. Observe o uso, vão reduzindo gradativamente. Pode, como meta, colocar a cada semana você diminui a média meia hora, 1 hora. E em contrapartida disso, pega um livro e começa a tentar ler. Começa dessa forma, vai aumentando gradativamente o número de páginas e o número de tempo que você lê por dia, à medida que o tempo de uso do celular diminui. Vocês vão ver que isso tem um resultado muito bom e com o tempo vocês vão conseguir contemplar livros mais difíceis, leituras mais complexas durante um tempo maior, desde que estejam reduzindo o uso de celular. E é óbvio, pessoal, que outros estímulos também entram aqui, tá bom? Mas eles são muito menores comparado ao celular, que é o caso de streaming, televisão, computador, tablet, enfim. Tem várias formas de receber altos estímulos que, comparado ao livro, é grande, mas comparado à rede social, é pequeno. Então, o pior
de tudo é redes sociais, principalmente Instagram e TikTok. E as demais vocês vão reduzindo gradativamente à medida que conseguirem. A segunda dica que eu vou passar para vocês é sobre escolha de temas. Inicialmente, escolha temas de leitura que te façam bem, que você goste, que você tenha interesse, que você tenha curiosidade. Pode ser uma leitura técnica sobre a sua área de atuação, pode ser uma leitura sobre algo que você tenha curiosidade em descobrir, sobre comportamento humano, sobre relacionamento, sobre, enfim, qualquer área. Pode ser literatura, que seja aquela leitura de lazer, uma leitura de entretenimento, de ficção, mas escolha leituras que te deem prazer ou que sanem algumas dúvidas que vocês possam ter, que desperte a sua curiosidade. Esta dica funciona e ela é especial para quem vai começar. Para quem já está num hábito de leitura e já consegue ler, independente da frequência, eu não recomendo ficar somente nas coisas que você gosta de ler e que te dão prazer. Chegou num patamar de leitura razoável, começa a aceitar desafios de leituras que te desafiem. Leituras que te tiram da zona de conforto, leitura que vai contra o que você já acredita, leituras que têm um nível de escrita maior do que você está acostumado. Tudo isso vai desenvolver e o nosso cérebro vai se adaptando aos próximos níveis de leitura e gradativamente você vai aceitar desafios cada vez maiores. Bom, a terceira dica ela é um pouco complicada para a maioria das pessoas, eu entendo, mas eu creio que se a gente fizer um esforcinho a gente consegue. Tem uma disciplina muito rígida de horários em todos os assuntos da sua vida, em todas as suas tarefas diárias e coloque a leitura com a mesma disciplina e rigidez dentro da sua rotina. Tenha sempre um horário, pessoal. Se para você, por exemplo, eu tenho muito sono quando eu começo a ler de noite, então peguem a leitura para fazer logo no início do dia. Acorde 15 minutos, meia hora mais cedo e faça uma leitura. Pode ser isso aí mesmo, gente. Comece por 15 minutos, meia hora. Uma página, 2 páginas. Para quem não está lendo nada, se vocês pegarem uma boa leitura e ler 15 minutos por dia, meia hora, já tá bom para começar. Então coloque uma rigidez no seu horário, não pule dia nenhum, independentemente se é sábado, se é domingo, só deixe de ler se algo assim te atrapalhar demais, for um compromisso profissional, algo que não dê para adiar, não dê para mudar o horário, aí beleza, mas não deixe também que sejam mais dias sem a leitura. Coloque rigidez em todos os seus horários, durma sempre nos mesmos horários, acorde nos mesmos horários, mesmo em fim de semana, coloque rigidez na sua alimentação, tudo dentro de um horário, de uma rotina específica, que assim vai ser mais fácil de você colocar a leitura dentro dessa rotina rígida de horários. Vocês não fazem ideia da quantidade de coisas que a gente consegue fazer se a gente começar a organizar horários e começar a determinar um horário no dia para cada coisa. Provavelmente vocês também, junto com aquela primeira tarefa lá, né, aquela primeira dica, vocês vão começar a perceber a quantidade de horas que vocês desperdiçam não fazendo nada que seja produtivo. Bom, a quarta dica, eu já abordei ela aqui por alto, que é a questão de começar muito suave e vá avançando e se desafiando gradativamente. Gente, comece com 10 minutos, 15 minutos. Ah, eu consigo ler uma página nesses 10 minutos. Não tem problema. Começa por uma página. É mais importante você iniciar consistentemente e não regredir e ir avançando, mesmo que seja devagar, do que você nunca começar. Coloque metas tranquilas, suaves inicialmente. Elas vão te desafiar. É importante se desafiar, mas coloque desafios tangíveis, metas alcançáveis. Vai ser 1, 2 páginas por dia? Que seja. Vai ser meia hora por dia? Que seja. E avance isso à medida que essa uma página, que essa meia hora, seja tranquila para você e à medida que sua rotina também permita. Bom, essa quinta dica tem a ver com a primeira, mas de uma forma um pouco diferente. Melhore sua alimentação. Lá na primeira dica, eu ressaltei que os níveis de estímulo do cérebro, eles precisam ser reduzidos. De acordo com o que a gente vive normalmente hoje, eles precisam se reduzir para que você consiga fazer atividades menos estimulantes e mesmo assim estar concentrado. A alimentação, ela é um fator primordial nisso. Primeiramente, que o nosso cérebro não vai trabalhar se tiver ausência de vitaminas, se tiver ausência de nutrientes. Esse é o primeiro ponto. Então você precisa se alimentar melhor. O que tem muita vitamina e nutriente para o cérebro? Principalmente fontes boas de gordura e de vitaminas. Frutas têm muita vitamina, algumas frutas têm gordura, inclusive, que é o caso do abacate, do coco. Alimentos que têm muitas vitaminas e gordura boa, colesterol bom, que é alimento para o cérebro, como é o caso do ovo. Enfim, se alimente da forma mais natural possível
e também com o mínimo de alimentos estimulantes demais, que são as gorduras hidrogenadas, muito sódio, muito açúcar, principalmente, e muita farinha de trigo. Esses alimentos nos atrapalham a concentrar e atrapalham no funcionamento do nosso cérebro. Ou seja, quanto menos deles você consumir, melhor. Vários desses, o ideal é zero. Quanto mais próximo de zero você chegar, principalmente no caso do açúcar, mais você vai ter concentração em várias coisas. Porque o açúcar, ele é muito dopaminérgico. Então, quando você consome açúcar, você tem um hiperestímulo. Daqui a pouco, o seu corpo combate essa dopamina alta e ele vai pedir um novo estímulo de dopamina para você se sentir bem. E aí vem esse ciclo, que nunca termina. A leitura não vai te proporcionar um autoestímulo, como é o caso de celular, como é o caso de outras coisas. Então, se você colocar a leitura para competir com o açúcar, com rede social e com vários outros pontos que podem ser muito estimulantes, não vai dar certo. Você não vai conseguir porque o seu cérebro não vai se concentrar. Faça essa experiência para vocês verem. Vocês pegam uma página de livro, começa a folhear, pega a primeira página, vai tentando lê-la. Vai chegar na quinta linha, sexta linha, vocês não lembram mais do que vocês estão lendo, o olho está passeando em cima do livro e você já está pensando no seu almoço, que você está com fome, no que você vai fazer no fim de semana. O seu cérebro não consegue concentrar. Este fenômeno é exatamente o que acontece com a pessoa que tem TDAH. É lógico que o caso da pessoa diagnosticada com TDAH mesmo, ela tem esse fenômeno mais acentuado. Porém, a maioria das pessoas hoje estão tendo uma certa dificuldade de se concentrar, justamente por causa de, óbvio, né, o que eu falei lá na primeira dica, o celular e o hiperestímulo de rede social, mas também a má alimentação. Então, cuidem das duas coisas para que você consiga ir avançando e progredindo o seu nível de leitura. E se você não lê ainda, para você começar. A sexta dica está atrelada a essa quinta, que é a prática de exercício físico. Calma que eu não estou pedindo para vocês correr uma maratona ou fazer exercício físico, por exemplo, academia 6 vezes, 7 vezes na semana. Não é isso. Mas é importante que vocês tenham um corpo em funcionamento normal, um metabolismo que esteja o mínimo possível inflamado e funcionando na melhor performance possível. E o exercício físico é como se fosse um detox, gente. É um negócio maravilhoso. A capacidade de concentrar de vocês é melhor, a capacidade de permanecer numa tarefa muito tempo é melhor. Tem muita gente que, se ficar sentado ou deitado lendo, dorme. Por quê? Porque o metabolismo está muito lento. E isso acontece, gente, esse sono, tem muita gente que é o dia inteiro. É qualquer momento do dia que pega para ler, dorme. E isso pode ser um sinal de metabolismo muito lento. E a atividade física pode ajudar a diminuir isso, né? A acelerar o metabolismo. A mais indicada para esse caso, somente de colocar o seu organismo em funcionamento, é o aeróbico. Pode ser, no caso das pessoas que têm facilidade, a corrida, pode ser a bicicleta, pode ser vários outros tipos de aeróbico, mas pelo menos 3 vezes por semana e façam com regularidade, tá? O ideal é que vocês também vão progredindo o nível de exercício físico. Dessa forma, vocês vão diminuindo o índice de gordura, diminui a inflamação, melhora o metabolismo, acelera e vocês vão conseguir ter uma concentração na leitura muito melhor. Também atrelada nessa questão da saúde, é muito importante que vocês descubram quantas horas de sono vocês precisam para estar bem no outro dia e também que vocês se esforcem para cumprir essas horas todas as noites. Como eu disse, para regularizar os horários de tudo, é importante, gente, que todo mundo teste. Olha, eu fico bem com 7 horas de sono, eu fico bem com 8, eu fico bem com 6, não tem problema. Isso é bastante individual, isso depende muito também do seu metabolismo, mas é importante que vocês descubram isso e, descoberto, né, esse tempo, vocês sigam rigorosamente o máximo que vocês conseguirem. É importante também ter um sono, né, fisiologicamente funcionando, um sono importante, aquele sono que te regenera. Tem pessoas que vão, por exemplo, dormir, eu durmo 8 horas por dia, mas aí a pessoa vai dormir 4 horas da manhã e dorme até meio-dia. Esse não é um sono que te regenera. Não sei se vocês sabem, a partir do momento que clareia, né, clareia seu quarto, a pessoa não consegue mais dormir e ficar com aquele sono profundo, aquele sono regenerador mesmo. A partir do momento que clareia o dia, o nosso organismo está preparado para receber estímulo. Então a gente sempre fica naquele sono mais ou menos. E aí a gente não tem o descanso que é o
o necessário. O ideal é que a gente não vai dormir muito tarde. Você pode até acordar mais cedo, mas ir dormir muito tarde não é legal, que vai dificultar a sua regeneração durante o sono. E se o seu cérebro não se regenerar, não tirar toxinas, o cérebro, a gente faz um detox mesmo dormindo. Se ele não concluir esse detox à noite, no outro dia você não consegue se concentrar. Você pode ter dormido muitas horas, mas você ainda vai estar com sono, vai estar com dificuldade de concentração. Então, tentem dormir mais cedo e essas horas de sono sejam no total escuro, sem estímulos, sem som, sem nenhuma luzinha, principalmente as luzes brancas e azuis no quarto. Então vocês vão ter um sono bem melhor, uma qualidade de sono muito maior. A 8ª dica é para vocês conseguirem indicações de livros, mas sempre tomando muito cuidado com essas indicações. O que é muito legal de receber uma indicação? É aquela pessoa que tem uma maturidade literária, uma maturidade de leitor que te diga o que é bom e o que é ruim naquele livro. Ela te observa, ela sabe a sua característica como leitor, no caso de amigos e pessoas próximas, ela sabe sua característica de leitor e te indica um livro próximo do que você está procurando, do estímulo e da capacidade que você consegue dar conta naquele momento. Se você for procurar na internet, procure as pessoas que indicam livros falando o máximo de características possíveis daquele livro, mas sem te contar necessariamente tudo que está no livro, ou quase tudo. Por que eu estou falando sobre essa qualidade na indicação? Porque talvez você pode receber uma indicação de livro que a pessoa te dá várias descrições maravilhosas daquele livro, mas talvez é para o nível de leitor e o gosto de leitura que aquela pessoa tem. Talvez não funcione para você. Talvez não seja o foco do seu conhecimento, do que você está buscando, das suas dúvidas, se for alguma leitura técnica ou leitura filosófica. Então, é muito importante que ao receber uma indicação, você tenha informações sobre aquele livro que vão te dizer se aquele livro é para você ou se ele é para você naquele momento, se ele não é mais para frente, ou se você já passou daquele estágio da leitura de tal livro, a depender do assunto, tá, gente? É claro que tem assuntos que vocês terão que ler livros. A gente vai chegar posteriormente a vídeos que eu vou fazer aqui, que a gente não pode ignorar alguns livros só porque a gente não gosta do autor ou porque a gente não gosta do estilo da escrita e tal. Então é importante a gente receber indicações de leitura com toda essa gama de informação, ou pelo menos com o mínimo necessário para a gente definir se aquele momento é o ideal para a gente ler. Pode ser que você escolha um livro que para alguém é incrível, para aquela pessoa foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa e você começa a ler, você não gosta e larga. E a primeira desistência de um livro, ela é negativa, porque você pode começar a desistir de outros livros na sequência. E talvez aquele livro ou não é para você, ou não é por um momento, ou não é o assunto que você está interessado. A 9ª dica vai de acordo com esta última, que é o quê? Começou a ler um livro, vai até o final. Não deixe livros pela metade. Principalmente quando esse livro é muito bem recomendado, ele tem tudo a ver com o que você está lendo ou com o estilo que você gosta, ou se esse livro é de filosofia. Muitas vezes, livros de filosofia possuem trechos que talvez não é muito interessante, ou que não batam com o que você gosta, ou com o que você concorda. É muito importante que a gente leve as leituras até o final, porque somente dessa forma que a gente vai conseguir ver toda a mensagem que aquele autor queria nos passar e concluir se aquele livro foi bom ou ruim, se a gente concorda ou discorda, mas toda essa análise tem que ser feita posteriormente. Eu acho até que em alguns casos, como leitura de literatura, leitura de ficção, pode ser que você deixe alguns livros para ler depois, não é o momento, ou que não é algo que você se interesse, ou que o autor não é tão bom porque você pegou um livro aleatoriamente, você não teve recomendação dele, pegou e não gostou. Ok, eu até entendo isso, mas principalmente quando o livro é bem recomendado, você confia na pessoa que recomendou e ela te indicou o livro. Ou, no caso de livros de filosofia ou livros técnicos, não parem leituras pela metade. A 10ª dica é para vocês se aproximarem de pessoas que têm o hábito de ler. As pessoas que leem com frequência, principalmente se leem algo técnico, algo de determinada área, mesmo que seja leitura de ficção, vocês vão começar a ter um vocabulário diferente, vocês vão começar a falar sobre assuntos diferentes e pode ser que isso fique um pouco irritante para quem não quer
conversar ou não se interessa por leitura ou por livro. É interessante que cada vez a gente se aproxime mais de pessoas que têm mais ou menos o mesmo ritmo e os mesmos gostos, né? Que gostam de ler, que tenha um apreço ali por essa nobre arte aí da leitura. Então a tendência de se aproximar de pessoas assim, que parecem um pouquinho com seus hábitos, vão fazer com que você tenha indicações de bons livros, consiga conversar, as conversas fluem, você vai entender o que as pessoas estão dizendo e elas também vão entender o que você diz, fica um pouco mais tranquilo. Bom, pessoal, essas são as 10 dicas que eu queria passar para vocês. É claro que tem muitas outras coisas que a gente pode fazer para se familiarizar com leitura, mas eu já de cara pensei nessas. Se alguém aqui que é leitor assíduo assistir esse vídeo, quiser comentar, deixando mais dicas, querendo discordar de alguma que eu deixei, concorda com elas, pode deixar nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like aqui se você gostou desse conteúdo e eu já faço, obviamente, um convite à leitura. Comece um hábito de leitura que vocês vão perceber quantos benefícios podem vir desse hábito corriqueiro, mas que a gente tem deixado para trás um pouquinho, tá bem incomum na nossa sociedade hoje. Beleza? Até mais!